vamos agora, né, voltar com a nossa entrevistada, doutora Nayara Araújo, né, que é cirurgiã dentista, trazendo aqui para a gente hoje um assunto muito especial, de extrema importância, né? Este mês que é conhecido como Maio Vermelho, um período marcado pela campanha de conscientização e prevenção sobre o câncer de boca, onde o câncer de boca, né, é o quarto tumor mais frequente do sexo masculino na região sudoeste. A maioria dos casos é diagnosticado em estágio já avançados. E para falar sobre esse tema, convidamos a dentista doutora Nayara Araújo, que já se encontra aqui, né, presente em nosso estúdio. E boa tarde, doutora Nayara. Seja bem-vinda ao 103 Notícias. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Macaúbas FM. Gostaria de dizer que para mim é um prazer estar aqui nesse feriadão. Pela segunda vez, né, que eu venho falar desse assunto super importante, né, que é para a odontologia. Infelizmente, a gente sabe que não é uma campanha tão divulgada quanto outras, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que é para a prevenção de outros cânceres. E hoje a minha missão aqui é estar levando a conhecimento da população um pouquinho a respeito, né, sobre essa campanha e também sobre a prevenção do câncer de boca. A doutora Nayara Araújo, né, que é cirurgiã dentista formada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, é especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família, possui aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, atende na clínica RM, realiza atendimentos adulto e infantil, né, doutora? A doutora Nayara hoje vem trazer, né, nos informar melhor sobre o câncer de boca. Para você aí da live, uma boa tarde. Para você ouvinte, boa tarde também, né? Fique ligadinhos para mais. Se você aí de casa tiver alguma dúvida, o nosso WhatsApp é o 77-999-66-2589. A gente também está recebendo aqui, né, os seus questionamentos na nossa live. E para começar, né, doutora, fale um pouco para a gente sobre a importância da campanha Maio Vermelho e as estimativas do câncer de boca no Brasil. Então, essa campanha, né, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde em 1987, com o intuito de levar a população à conscientização com a prevenção do câncer de boca e também quanto à questão do fumo, né? O Dia Mundial de Prevenção contra o câncer de boca e contra o fumo é o dia 31 de maio, trazendo alguns dados do Instituto Nacional, né, do Câncer, o INCA. No Brasil, esse câncer, entre todos os cânceres, é o 8º câncer mais frequente. Isso são dados do último relatório de 2023. Como você pontuou, né, nos homens é o 4º tipo de câncer mais frequente. 15 mil casos são diagnosticados por ano de câncer de boca, sendo que desses casos 10.900 são em homens e 4.200 são em mulheres. Uma coisa que é importante, né, falar é que esse câncer, geralmente o diagnóstico dele é sempre tardio. Então, a taxa de mortalidade dele é muito alta. De 15 mil casos diagnosticados em 2020, tiveram 6.192 óbitos. Então, por isso a gente busca, né, reforçar e levar conhecimento da população essa campanha, né, para que haja uma adesão, para que haja um cuidado, principalmente da população mais idosa, de estar procurando dentista, né? É super importante. O que é o câncer de boca, doutora? Então, o câncer de boca são tumores malignos que podem acometer todas as estruturas da boca, né? Então, pode acometer lábio, pode acometer língua, pode acometer as amígdalas, pode acometer a garganta, né? Pode acometer também as glândulas salivares. É importante ressaltar que o tipo mais frequente, principalmente em homens, geralmente é na região de língua, na região mais lateral da língua. Quais os sinais que as pessoas devem ficar mais atentas, né? Principalmente esse público aí masculino, onde é mais atingido pelo câncer bucal? Então, Ana, existem alguns sinais, né, que a gente fala para o paciente estar se atentando. E o principal deles, que a gente chama a atenção, são para feridas que não causam dor e que não cicatrizam num período de 15 dias. É importante, né, falar para os pacientes, não é qualquer ferida, né? Algumas pessoas, às vezes, é frequente aparecer alguma afta, mas o que é que diferencia, né, o câncer de uma afta comum? Primeira coisa,
A questão que o câncer, né, vai ser uma ferida que não cicatriza e ela vai estar ali no mesmo local. Às vezes, aftas de recorrência, ela pode aparecer em locais diferentes da boca. Então, esse é o principal diferencial. Além disso, né, a questão de ser indolor. O câncer, geralmente, ele vai causar dor, às vezes, quando já está maior, já está invadindo outros tecidos. Além disso, é importante se atentar à questão da alteração de cor, né? Se é uma ferida que apresenta ali uma característica mais esbranquiçada ou mais avermelhada, se ela está uma ferida sangrante, sem nenhuma causa, né, aparente, sem ter machucado ali o local. Além disso, né, na região, às vezes, de pescoço, em alguns casos que o câncer já está em um estágio mais avançado, né? Pode acontecer alteração de linfonodos, né, que o pessoal conhece às vezes como íngua nessa região de pescoço. Ficar mais inchado. Para alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de glândulas salivares, é comum às vezes o paciente sentir aquela sensação de boca seca, uma ardência na boca, isso porque geralmente quando o câncer é na glândula salivar, vai estar produzindo ali menos saliva. Então, está se atentando principalmente a esses 3 sinais. Então fica aí, né, a diferença de uma afta para um câncer bucal, no caso. E falando sobre as causas, quais os hábitos que podem levar uma pessoa a desenvolver um câncer de boca? Então, a gente fala, né, que os 2 principais fatores de risco é a ingestão crônica, né, do álcool e também o hábito de fumar. Lembrando que geralmente pode potencializar. Então, se o paciente é fumante crônico e usa álcool, né, a vida toda aí crônico, aumenta em 40% a chance desse paciente vir a desenvolver um câncer. Outros fatores também que a gente chama a atenção é a questão da exposição ao sol. Isso principalmente para pessoas de pele clara, né? Pacientes que se expõem muito ao sol têm um risco muito grande de desenvolver câncer na região de lábio, principalmente na região de lábio inferior. E outro fator também que pode estar associado é a questão do HPV, né? Que é uma DST aí. E é importante estar se atentando, às vezes, à questão do sexo, principalmente o sexo oral desprotegido. O fumo, aqui, principalmente, né, na região, a gente vê muitas pessoas, como você até relatou, as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, têm uma mania frequente de mascar fumo. Isso interfere ou alimenta, ajuda ao câncer de boca? Sim, porque a gente sabe, né, que o cigarro, existem várias substâncias ali químicas, né, que vai estar causando alterações nas células. Então, interfere sim. Mascar o fumo, né, tem todo aquele aumento de calor na temperatura da boca ali, então acaba atingindo outras células que não são frequentes na nossa região bucal, não é mesmo? E falando sobre o câncer bucal, a gente vem logo aquela curiosidade, né? Sobre o diagnóstico de câncer de boca, como ele é feito? Então, o diagnóstico ele é feito, né, mediante um exame clínico e a solicitação de biópsia, quando é necessário. A biópsia, né, ela é feita, o que é a biópsia? Ela é a retirada, né, de toda a lesão ou de uma parte da lesão, vai depender das características daquela lesão. E aí a gente encaminha para um patologista, né, que vai estar ali fazendo toda a análise histopatológica daquela lesão, para verificar o tipo de célula, se há algum indício, né, de malignidade. E o exame clínico, né, que é realizado aí pelo cirurgião dentista durante a consulta, onde é feito toda a avaliação, né, dos tecidos, da boca, lábio, para estar verificando alguma alteração de cor, se há alguma ferida, né? E também o exame físico, né, que é a palpação. Esse exame é feito, né, assim, quando a gente tem a suspeita de um câncer, no caso, qual o primeiro profissional que eu devo procurar? Um cirurgião dentista clínico geral ou um cirurgião dentista que trabalha com a parte de estomatologia, né, que é uma especialidade da odontologia, mais voltada para essa parte de doenças bucais. Então, fica aí, né, sobre o autodiagnóstico, doutora, como ele é feito? Então, existe, né, um tipo de exame que a gente chama de autoexame, que o paciente pode fazer em casa, né? Isso é uma coisa para fazer de rotina, né? Principalmente em casos de pacientes que são fumantes, pacientes que bebem, né? Na faixa etária de risco acima de 50 anos.
Então, a primeira coisa que a gente orienta a estar fazendo é o paciente ir, né, para frente do espelho. Ele vai, primeiramente, começar olhando os lábios, né? Ele vai olhar a parte externa do lábio e a parte interna também. Segundo, a gente vai mandar esse paciente, né? Ele vai, na frente do espelho, abrir a boca e vai olhar as bochechas. Vai olhar essa bochecha de um lado, olhar do outro, olhar se tem alguma ferida, olhar se tem alguma alteração de cor, né? Chama a atenção para a questão das feridas de coloração vermelha ou coloração mais esbranquiçada. O terceiro passo é avaliar a língua, né? A gente vai pedir o paciente para colocar a língua para fora, jogar essa língua para um lado e jogar a língua para o outro. O quarto passo, né, seria aí olhar a parte mais posterior, né, a região ali mais próxima da garganta, olhar se há alteração de cor, olhar se tem algum carocinho, alguma lesão. E o quinto passo seria aí pedir para o paciente inclinar, né, a cabeça mais para baixo e olhar essa região de soalho da boca, que é essa região que fica embaixo da língua. Então, ele vai olhar essa região que não é muito visível, né? Quando o paciente só às vezes escova o dente, abre a boca ali. O sexto passo é fazer o contrário, né? Ele vai inclinar a cabeça para trás e vai colocar, vai olhar essa região de céu da boca. Olhar se tem alguma alteração de cor. E o sétimo e último passo é olhar ali a região da garganta, né? Olhar as amígdalas e falar, de preferência, falar a palavra A, para ver se está tudo normal. Então, é bem importante a gente dar uma ressaltada aí em que o câncer de boca fica mais atento depois que passar de 15 dias, aparece aquela ferida, não é mesmo? Que não sara, passou de 15 dias, ela não sarou, já começa a reparar. Mas, assim, o câncer de boca, a ferida é sempre no mesmo local. E a afta já tem essa diferença, né? Às vezes ela nasce em vários lugares da boca, então é bem importante a gente prestar atenção nisso. A gente, mulheres, né? A gente sempre tem um autoexame no seio, né? Então, assim, que fique também o alerta para nós, mulheres, os homens, a toda a sociedade, também o autoexame bucal, não é mesmo, doutora? Isso. E como você relatou, né, no início da nossa entrevista, você até trouxe que mais de 50% dos casos são diagnosticados em estágio avançado da doença. Comenta mais, fale mais um pouco para a gente sobre isso, doutora. Então, né, como eu falei, é um câncer que tem uma alta taxa de mortalidade, isso porque o prognóstico ele é ruim. Quanto mais tarde é diagnosticado o câncer, é mais difícil, às vezes, de ser tratado. Então, é importante estar se atentando a estar fazendo sempre consultas regulares ao dentista. E por que é frequente, né, às vezes, de ser diagnosticado tarde? Porque uma das principais características dessa ferida é ser uma ferida indolor. Geralmente, ela só começa a causar dor quando já é algo mais avançado, algo maior, algo que começa a invadir alguns espaços faciais, né? Começa a invadir ali, às vezes, para a região de nervo, para a região de músculo, para a região de osso, e há, né, compressão de tecidos. Então, a gente pede, né, para que principalmente pacientes idosos, né, que façam essas visitas regulares ao dentista. É bem comum, às vezes é uma coisa que eu escuto bastante no consultório. Ah, mas eu não tenho dente, eu uso a chapa, né? O que é que eu vou fazer no dentista? E a gente deixa que a importância que o dentista, ele é um profissional de saúde, né? Além de dentes, a gente avalia ali toda a saúde da cavidade bucal. Existem outras doenças, né, como o câncer, que pode aí estar atingindo essa população. Olha, doutora, eu acabei recebendo uma participação aqui no meu número pessoal, onde tem uma pessoinha aqui dizendo, Clara, fala para a Nayara para mandar um alô para o povo de Contendas. A Emília, né? Ela fala que trabalha junto contigo. Um abraço aí, a Emília. Eu adoro demais, até uma colega minha também. Abraço aí para o pessoal de Contendas, do PSF de Contendas, comunidade querida, né? Que eu presto serviço aí pela prefeitura, de segunda a quinta lá no PSF. Esse mês de maio, né, no último ano, a gente fez uma campanha linda junto com a prefeitura, né, de prevenção de câncer de boca lá. Esse ano estamos organizando a data para estar fazendo novamente. Então, a população, eu deixei o recadinho que eu aguardo vocês em breve
para a gente organizar um evento lindo aí do Maio Vermelho.